Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula dessa semana nós vamos continuar o assunto de termodinâmica, e dessa vez nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Para passar para a parte da segunda lei da termodinâmica, é interessante a gente lembrar os conceitos relacionados à primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nos diz que a quantidade de calor cedida ao sistema tem que ser igual à realização de trabalho mais a variação da sua energia interna. Alguns livros gostam de colocar a energia interna do sistema assim, né? Então basta pegar aqui e jogar para o outro lado a quantidade de calor menos o trabalho. É a mesma coisa. Então, pessoal, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que um princípio da conservação de energia. Ou seja, a energia aqui não é nem criada e nem destruída, ela é apenas transformada em energia dos átomos, das moléculas do gás, ou então pela realização de trabalho. Essa parte da primeira lei da termodinâmica fez surgir uma possibilidade de aplicação tecnológica. Nós vamos discutir que entra na parte da segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá. Para a gente entender bem esse conceito, é necessário a gente relembrar alguns conceitos já bem discutidos, que é a parte de calor. Lembra que quando nós estudamos a parte de calor, e o que é o calor? Que é uma energia térmica em trânsito, e que essa energia só acontecia quando tinha corpos com temperaturas diferentes e que o calor passava do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Pois é, pessoal, nós já havíamos falado da segunda lei da termodinâmica. Então, o que acontece? Se você tem um corpo aqui, a temperatura A é maior que a temperatura B, e esses corpos estão em contato, então, naturalmente, há uma transferência de energia. Essa energia nós chamamos de calor. Cuidado que ela não passa a temperatura, porque temperatura é um grau de agitação das moléculas. O que ela passa aqui é uma energia. E ela sempre vai ter um fluxo, e esse fluxo vai ser do de maior temperatura para o de menor temperatura. E se a gente quisesse que fosse o contrário? Nós temos um corpo aqui, a temperatura A maior que a temperatura B, mas só que queremos que passe calor do de menor temperatura para o de maior temperatura. É possível? Sim, é possível, desde que se gaste energia para isso e não espontaneamente. Espontaneamente, o calor vai passar do de maior temperatura para o de menor temperatura. E nunca o contrário. Nunca o contrário. Então essa informação é importante para a gente entender bem o conceito da segunda lei da termodinâmica. Então, pessoal, o calor não passa exponencialmente de um corpo para o outro de temperatura mais alta. Ou seja, o calor vai passar espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, por exemplo, se você tem uma xícara de café e a xícara de café está quente, mais quente do que o ambiente, vai passar calor do café para o ambiente. E nunca o contrário. Então é impossível o café a 90 graus Celsius e a temperatura ambiente a 30 graus Celsius. E aí o café ficar a 100 graus Celsius. Sozinho, espontaneamente. Não é possível, sem gasto de energia. Ah, professor, a gente pode usar um aquecedor elétrico. Aí você está gastando energia. Certo? Então, esse aqui é um princípio bastante importante para a gente compreender bem a segunda lei da termodinâmica. Então, pessoal, tem um pessoal que estudou sobre isso. Esse aqui você já ouviu falar bastante, que é o Lord Kelvin, que é aquela mesma do Kelvin, do zero absoluto. E o Max Planck. Max Planck. Aqui, pessoal, é que faltou um traçozinho aqui, certo? Eles são da mesma época, eles estudaram sobre as propriedades
atômicas, entender o comportamento dos átomos. E aí eles descobriram que a segunda lei da termodinâmica, eles conseguiram desvendar um mistério de uma outra maneira. Por quê? Porque é o seguinte, lá na primeira lei da termodinâmica, como eu disse, pessoal, nós temos que entender a primeira lei da termodinâmica, senão não podemos entender essa parte. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que um calor vai ser a variação da energia interna mais a realização de trabalho. Só que ele pensou na seguinte possibilidade, porque eles estavam querendo desenvolver, eles estavam querendo desenvolver uma forma de realizar trabalho, porque trabalho, pessoal, está relacionado com energia, e energia é qualquer tipo de energia. Então eles estavam pensando na energia mecânica, aquelas questões de máquinas a vapor. Então, será possível transformar todo o calor em trabalho? Eles pensaram nisso, né? Seria possível, no, por exemplo, na transformação isotérmica, fazer isso aí? Na realidade. Então, eles descobriram que não é possível acontecer isso. Nunca é possível você pegar todo o calor de um sistema e realizar o trabalho. Anote isso. Não é possível realizar trabalho do calor gerado totalmente. Uma parte não vai ser utilizada. Então ele diz o seguinte, ó: é impossível construir uma máquina. Então observe que eles estavam pensando em maquinário aqui, operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, não é possível você pegar a mesma quantidade de calor em uma máquina que opera em ciclos e realizar trabalho totalmente. Resumindo, uma parte da energia vai ser desperdiçada. Você nunca vai conseguir pegar 100% do calor dessas máquinas e levar para realizar trabalho. Então, como é que funciona uma máquina térmica? Uma máquina térmica, ela sempre vai funcionar utilizando duas fontes térmicas, uma mais quente e outra mais fria, ou seja, uma de maior temperatura e uma de menor temperatura. Então ele sempre vai ter um T1, a temperatura 1, e uma temperatura 2. A temperatura 1 sendo a temperatura maior do que a temperatura 2, vai fazer com que o calor seja levado espontaneamente do T1 para o T2. Nesse caminho aqui gerado, pessoal, nesse caminho que o calor está fazendo, você pode pegar essa partezinha aqui e realizar trabalho. Ou seja, você pode aproveitar e utilizar essa energia para você, sendo ela energia mecânica, energia elétrica ou tantas outras. Então, interessante aqui a gente falar sobre rendimento. O que é um rendimento? É o tanto que você consegue tirar de proveito dessa transferência de calor. E como nós já vimos do enunciado do Kelvin, do Max Planck, que é impossível você atingir os 100%. Esse valor sempre vai ser menor que 100%. Então, como é que se calcula o rendimento? Aqui é o trabalho e aqui é o calor que foi gerado pela diferença de temperatura.
E aí, como já discutimos que esse T nunca pode ser igual ao calor, esse N aqui, o rendimento, ele nunca vai ser 100%. Então, vou colocar aqui, ele nunca vai ser 100%. Por quê? Porque o T vai ser menor que 1. O T sendo menor que 1, ou seja, o numerador sendo menor que o denominador, esse número vai ficar menor que 1. Aí quando transforma em porcentagem, vai ter 30, 40, 50, 70%, mas nunca vai ser 100%. Atingir o 100% é porque está errado. Até hoje, não se conseguiu realizar uma máquina que opere em ciclos que funcione com 100% de rendimento. Então, se você pegar o trabalho aqui pela diferença do calor gerado entre 1 e 2, nós já discutimos na teoria dos gases. Então essa fração vai ficar o seguinte, ó, Q1 menos Q2 dividido por Q1. Aqui Q1 dividido por Q1 dá 1. E aí você subtrai aqui, né? Que aqui é a subtração. Pronto. Isso aqui é as fórmulas que você pode utilizar sobre rendimento. Então o rendimento vai ser de uma máquina, vai ser 1 menos a quantidade de calor 2 dividido pela quantidade de calor 1. Lá na frente nós vamos discutir uma outra fórmula que em vez de usar o calor, nós vamos usar a temperatura, que é mais fácil de você verificar essa função. Certo. E se eu quisesse o contrário, pessoal? Se eu quisesse que o calor fosse de um de menor temperatura para o de maior temperatura, é possível? Sim, só que para você realizar isso, você vai ter que gastar energia, porque ele não vai de maneira espontânea. Você pode utilizar esse trabalho e fazer com que a direção dele seja o contrário. Fazendo uma analogia, pessoal, é como se você quisesse que uma certa água, em vez de descer para um cano, vai subir pelo cano. É possível você levar uma água de baixo para cima? Sim, desde que você use uma bomba d'água. Então você vai ter que gastar energia para isso. Por quê? Porque o lógico é a água cair de cima para baixo e não a água ir de baixo para cima. Para ela ir de baixo para cima, você vai precisar gastar energia. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Então isso aqui são as máquinas frigoríficas, ou seja, aquelas máquinas que é como uma geladeira ou um freezer, que ela vai retirar o calor dentro dela e jogar para fora para fora do seu corpo, no caso. Então nós vamos fazer uma questãozinha sobre isso aí. Então vamos entender a questão. Vamos lá. Uma caldeira a temperatura de 600 Kelvin, que é a fonte quente. Observe, pessoal, que para calcular utilizando lá as fórmulas, tem que utilizar em Kelvin e não em graus Celsius. Fornece vapor correspondente a 1000 quilocalorias a cada segundo a uma turbina. É o princípio aí de uma usina termoelétrica, ou seja, ela utiliza a temperatura para gerar eletricidade. A temperatura não, utiliza o calor gerado pela essa variação de temperatura. O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador, fonte fria, 800 quilocalorias por segundo a uma temperatura de 293 Kelvin. Considerando uma caloria 4 joules, determine a potência produzida por essas máquinas em quilowatts e calcule o seu rendimento. Então vamos entender a história aqui. Nós temos aqui 600 Kelvin. Que é o 600 Kelvin? É a fonte quente. E aqui é a fonte fria.
tem que ter um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Vamos chamar aqui T1 e nós vamos chamar aqui de T2. Então, o T1 é maior que a temperatura 2. Então, o calor vai passar exponencialmente, o calor vai passar espontaneamente do de maior temperatura para o de menor temperatura. E qual foi o calor que ele doou? Olha, o calor aqui é de 1000 quilocalorias. Quilo é 1000, né? É 1000 vezes 1000 aqui. A gente pode depois transformar em notação científica. E aqui o calor que chegou. Olha só, o calor que chegou foi de 800 quilocalorias. Mas como assim? Entrou 1000 quilocalorias e saiu 800 quilocalorias? Então a energia não pode ser criada e nem destruída. Ela pode ser apenas transformada. Então isso quer dizer o que, pessoal? Olha, quer dizer que o trabalho realizado aqui foi de 200 quilocalorias. Porque vai ficar os 200 mais 800 quilocalorias, que vai dar os 1000 quilocalorias. Que coisa fácil, né, pessoal? É muito fácil. Só que ele não está pedindo isso, não. Ele está pedindo o quê? A potência produzida por essa máquina em quilowatts. E calcule o seu rendimento. Vamos logo aqui para o rendimento. Olha, o rendimento é 1 menos quantidade de calor fria dividido por quantidade de calor quente. Ou seja, 1 menos, que é a quantidade de calor fria, deu 800. E a quantidade de calor do quente foi de 1000. Então, 1 menos 800 dividido por 1000 é a mesma coisa dividir, tirar 3 casas decimais. Então, é 0,8. Então, vai dar 0,2. Ou 20%. Isso quer dizer o quê? Que da energia desse ciclo de motor aqui, o que vai acontecer? 20% vai ser utilizado e 80% vai ser desperdiçado. Aí você fala, professor, mas isso é um absurdo. Quer dizer que o motor desse usa apenas 20% da sua energia para gerar movimento? Sim, e ele está muito bom, porque nos carros geralmente está em torno de 10 a 15% de rendimento. Ou seja, do combustível explodido dentro do motor, 10 a 15% é utilizado para mover o carro aproximadamente, dependendo do carro. Então, essa é a realidade dos motores térmicos. Outra coisa que ele pergunta aqui é sobre a potência, né? Potência. Olha só, pessoal, potência é trabalho dividido pelo tempo. Trabalho dividido pelo tempo. Como o trabalho aqui realizado foi de 200 quilocalorias, a gente pode pegar aqui 200 quilo. Quilo, pessoal, é 10 elevado a 3. Só que uma caloria é 4 joules, então a gente tem que multiplicar isso aqui por 4. Dividido pelo tempo. Como aqui é por segundo, ó, 1 segundo. Então aqui vai dar joules por segundo. Joules por segundo é watts. Eu vou deixar aqui esse 10 elevado a 3 porque ele quer em quilowatts. Então basta pegar esse aqui. Então 200 vezes 4, então dá 800 quilowatts. Então essa é a nossa potência aqui, tá bom? Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Olha só,
nós já entendemos que o calor vai passar de um corpo de maior temperatura para de menor temperatura, e nesse meio termo aqui ele pode gerar trabalho. Ok, muito bom, muito simples de entender. E que ele nunca vai conseguir atingir 100%. Nunca atinge 100%. Ok, nós já entendemos isso. O Lord Kelvin e o Planck mostraram muito bem isso aí. E aí veio um cara chamado Carnot e pensou no seguinte: olha, se nessas máquinas térmicas que funcionam em ciclos, elas nunca atingem 100%, qual seria a melhor condição possível? Então Carnot foi o cara que pensou na melhor máquina térmica possível que pode existir. E eu vou deixar para a gente falar melhor dele na próxima semana, tá bom? Eu deixei aqui só uma pontinha da nossa teoria para você já ir dando uma pesquisada sobre o assunto, certo, pessoal? Então, até a próxima aula.